Bom dia, meus irmãos. Eu saúdo meus irmãos com a paz do Senhor, amém? Em nome de Jesus, vamos começar mais um culto em nome de Jesus. Vamos fazer a oração e em seguida vamos para a palavra. Meus irmãos que estão acompanhando aí na tela, vai preparando aí a Bíblia. Hoje é Provérbio, capítulo 1, do versículo 1 ao 7. Amém? Em nome de Jesus. Coloca a mão no coração e fala assim: Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, eis-me aqui, Senhor, na sua casa, para buscar, Pai, os teus ensinamentos, para buscar, Pai, a sua repreensão, a sua disciplina, porque provérbio, Pai, é repreensão, é disciplina, e eu quero, Pai, ser disciplinado pelo Senhor. Eu quero, Pai, a sabedoria do Senhor. Eu quero, Pai, a prudência do Senhor. Eu quero, Pai, o temor do Senhor na minha vida. Eu quero, Pai, fazer o que é certo. Eu quero, Pai, agradar o Senhor. Eu quero, Pai, o teu amor, a sua alegria, a sua paz na minha vida. Me ensina, Senhor, através da sua palavra, porque a sua palavra, ela é a verdade. A sua palavra, ela nos corrige. A sua palavra, ela nos ensina a fazer o que é certo. Aqui, Pai, na Bíblia, tem vários exemplos. E os profetas, eles erraram. Mas eles, Pai, fizeram de tudo para se consertar. Eles fizeram de tudo para andar na sua palavra. E eu estou aqui, Pai, lutando, Pai, para andar na sua palavra. Me ensina, Senhor. Usa, Senhor, o pastor Ronaldo para falar conosco no profundo da sua palavra. Em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meus irmãos, em nome de Jesus. Vamos para a palavra, em nome do Senhor Jesus. Provérbio, capítulo 1, do versículo 1 ao 7. Provérbio. O que é provérbio? É concerto. E hoje está vindo concerto logo no Dia das Mães, né? Está vindo concerto. Dia das Mães. Para as mães se consertar, ó. As mães não tá. Senão, ó, a palavra está aqui, ó. Provérbio. Por que provérbio? Porque o povo está precisando de disciplina. Os filhos estão obedecendo pai e mãe? Não estão obedecendo. Por isso está aqui, ó, a palavra de provérbio. Os filhos estão envergonhando as mães, estão envergonhando os pais. Não tem temor. Se não tiver temor aos pais, não vai ter temor a Deus. Por isso vem a palavra de provérbio. É conserto. Aí, ó, a juventude hoje. Como é que a juventude hoje está andando aí, ó? Prefere andar fazendo as coisas escondidas dos pais, ficar fazendo, se prostituindo, indo nas ondas de amigos. E aí, ó, o que está acontecendo? Por isso que nós, os pais e as mães, temos que ficar de olho. Sempre estar de olho nos nossos filhos. Sempre estar corrigindo e disciplinando. Ah, mas está difícil. Mas você está fazendo a sua parte. Faça a sua parte. Os pais têm que fazer a sua parte. O filho errou, fez errado, mas pelo menos o pai corrigiu e disciplinou. Mas foi o filho que não deu ouvido. Eles vão pagar o preço. Depois Jesus vai lá cobrar. Vai fazer justiça. Mas os pais têm que fazer. Os pais não podem aceitar coisa errada. As mães não podem aceitar coisa errada. Não pode apoiar coisa errada. Nós não podemos. Nós somos cristãos. Se nossos filhos estão fazendo coisa errada, a gente tem que corrigir e disciplinar. Aí, Jesus faz justiça. O Espírito Santo faz justiça. Deus Todo-Poderoso faz justiça. Agora, se o filho está fazendo coisa errada e os pais estão vendo e fingem que não está vendo, aí o Espírito Santo pode fazer justiça? Não pode. Aqui, Davi, ele cometeu um erro. E esse erro foi de geração, que passou para Salomão. Só que Salomão, ele foi instruído. Salomão não vai cometer o mesmo erro que o seu pai cometeu. O seu pai, ele pagou um preço altíssimo
Ele lutou, Davi, e ele conseguiu se consertar. Mas só que a maldição passou para o filho. E o filho conseguiu? Não conseguiu. Cometeu o mesmo erro no final. E por isso, aqui, Salomão, ele tem um bom exemplo de sabedoria, de prudência. Ele foi um bom exemplo. Ele fez a casa do Senhor. Ele obedeceu. O reinado dele, todos respeitavam. Mas ele não conseguiu usar para ele mesmo. O que adianta você ter um grande reinado e você não conseguir usar para você mesmo? Você ter uma grande sabedoria e você não usar para você mesmo. Esse é o exemplo de Salomão. Ele foi grande. Ele foi um grande rei. Mas só que ele não usou para ele a sabedoria no final. No final ele apanhou. No final ele foi envergonhado pelo Satanás. No final ele se ajoelhou e começou a adorar outros deuses. Um cara que tinha um reinado sábio. Ele era sábio, Deus deu sabedoria, deu entendimento, deu prudência para ele. Aí no final ele fez errado. Aí os filhos vai seguir o erro mais fácil. A maldição cai no filho e o filho comete o mesmo erro. Então por isso, você prefere ser Salomão ou prefere ser Davi? Davi ele errou, mas ele lutou para se consertar, ele se consertou. Agora Salomão não. Ele foi sábio, Salomão. Ele teve um grande reinado, só que no final ele errou. E aí, qual que você escolhe? Aqui está o exemplo. Você faz a escolha. Nós podemos fazer a escolha. Nós não fizemos uma aliança com o Senhor? Você pode fazer o que é certo e o que é errado. Ah, mas eu estou errando porque eu não... Não, você está errando porque você quer. Você está aceitando as coisas erradas porque você quer. Porque aqui o Deus ele dá sabedoria para a gente não aceitar as coisas erradas. Ele dá prudência para nós fazer o que é certo perante o Senhor. A gente não tem mais que cometer a coisa errada. Você vai errar, mas aí o Espírito Santo, você errou, vai cometer esse erro de novo? Agora no mundão não. No mundão você erra e acha que é certo. Mas com o Senhor não, é diferente. Você erra e o Espírito Santo mostra para você se corrigir. Aí você vai continuar fazendo o que é errado? Aqui Salomão ele foi corrigido, ele foi disciplinado. Salomão não vai cometer o mesmo erro. Ele foi falado várias vezes, por isso que não teve perdão para Salomão. Ele passou, ele teve um grande reinado, só que depois ele foi envergonhado. Ele passou um momento da vida dele, o final da vida dele foi só de sofrimento. Ele pediu a morte, mas o Senhor, você vai passar por isso porque você foi avisado. Você foi avisado que não era para você cometer esse erro, mas você cometeu. Então agora você vai passar pelo que tem que ser feito para depois eu recolher você. Aí Deus recolheu porque ele prometeu para Davi. Por isso que ele foi recolhido, mas ele teve que passar. Nós também, aqui a gente fizemos uma aliança com o Senhor. O Senhor está nos orientando. O Senhor está nos disciplinando. Mas se você ir no erro, você vai pagar o preço altíssimo. Aí depois o Senhor recolhe. Você vai ser envergonhado. Porque está aqui, o que é juízo do Espírito Santo? O juízo do Espírito Santo é você não aceitar as coisas erradas. Porque o mal já está julgado. E você vai ficar do lado do mal, se o mal já está julgado? Vai deixar o mal te usar, sendo que o mal já está julgado? O juízo do Espírito Santo é você fazer o que é certo. O Espírito Santo é você fazer justiça, de não aceitar as coisas erradas mais na sua vida. Esse é aqui provérbio, é pesado provérbio. Salomão, ele errou e não teve perdão não. Aí hoje as pessoas estão errando, está dentro da igreja errando e achando que Deus vai perdoar, achando que Deus vai passar a mão na cabeça. Não vai não. Vai penar. A pessoa pena. Não é mais difícil quando uma pessoa se converte e depois se desvia? Não é mais difícil para a pessoa voltar? É mais difícil, exatamente por causa disso. Ela tem que penar para aprender na vida, para ela saber o que ela quer na vida.
Essa é a disciplina de Deus Todo-Poderoso. Essa é a disciplina do reino de Deus. Não tem essa de ficar passando a mão na cabeça. Ah, eu errei porque eu sou fraco e pecador. Aí fica nessa, errando e nunca sai dessa. Até quando você vai ser fraco e pecador? Se na palavra do Senhor, o Senhor nos ensina aqui, seja santo porque eu também sou santo. Então, nós podemos ser santos sim. Se você tem o Espírito Santo, você é santo. Vai ficar errando? Até quando vai ficar errando? Até quando vai ficar aceitando o erro? Aqui, na Igreja Internacional Terra Santa, aqui não tem passar a mão na cabeça não. Os pais têm que pegar pesado. Os membros têm que pegar pesado. Aqueles que estão fazendo a obra têm que pegar pesado. Não tem essa de ficar passando a mão na cabeça não. Tem que pegar pesado. É em tudo, em todas as áreas da nossa vida. Tanto dentro de casa, tanto no trabalho, nós não podemos aceitar coisa errada. Tem que ter o respeito. Lá fora, tem várias religiões. Se a religião respeitar, eu vou respeitar. Se não respeitar, eu vou para cima. Não tem essa de eu ficar, não, mas eu tenho que... Não, se me respeitar, eu respeito. É que nem eu trabalho de Uber. Se me respeitar, eu respeito. Se não me respeitar, eu não respeito não. Dentro de casa é a mesma coisa. Um filho tem que respeitar. Se não respeitar, vai para cima. É assim que funciona. É assim a palavra do Senhor. Disciplina. Porque aí vem a justiça do Senhor. Agora, se você não disciplinar, aí o Senhor não tem justiça. Que é o que está aqui na palavra. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Tem 3 prefácios, eu vou ler só um, tá? A primeira aqui, ó, 1.2. A sabedoria. A sabedoria é um termo que aparece repetidamente no livro de Provérbios, no Antigo Testamento. Essa palavra é usada para descrever a habilidade de artesão, artista e conselheiros. No hábito espiritual, uma pessoa sábia vive de acordo com o mandamento de Deus, aplicando com eficácia ao seu conhecimento acerca de Deus. Inteligência, bem, pode ser traduzido como instrução. Indica que a sabedoria é adquirida com tempo e disciplina. Aí, ó. Se você não for disciplinado, ou se você não aceita a disciplina, você nunca vai ter sabedoria. Não adianta. Tá aqui, ó, na palavra do Senhor. Como é que você quer ter sabedoria se você não aceita a disciplina? Você acha que Salomão só foi porque ele pediu? Ele pediu a sabedoria, só que Deus deu a disciplina. Agora sim eu te dou a sabedoria. Eu te dou a sabedoria, Salomão, porque você já foi disciplinado. E aí? É só chegar e pedir? A gente vai pedir, a gente vai orar. O Espírito Santo, ele vai nos conceder, mas primeiro vai vir a disciplina. Vem a disciplina. Você acha que foi fácil para Salomão conseguir a disciplina? É que nem nós. Você acha que é fácil para a gente chegar no nosso objetivo sem ser disciplinado? É lógico que o Espírito Santo vai disciplinar. Os anjos vão disciplinar e os anjos vão pegar pesado. Porque o Espírito Santo e os anjos, ele quer a disciplina, ele quer a evolução espiritual primeiro. Ele quer a santidade. Eu falo do exemplo de mim. Eu oro e busco. Aí o Espírito Santo fala, eu quero a santidade primeiro. Eu quero a santidade primeiro. Primeiro a santidade, para depois eu te dar o que você quer. Eu sou pastor, ele fala isso. Por que um membro vai pegar leve? Por que aqueles que estão fazendo a obra vai pegar leve? Me dá o que eu quero, que eu te dou o que você quer. Salomão, ele teve que dar, só que no final ele não deu. Mas quem quebrou a cara? Foi Salomão. Foi Salomão que quebrou a cara. E tem essa também. Quando o Senhor dá, valoriza. Porque o Salomão, ele esqueceu que foi o Senhor que deu.
Ele esqueceu do Espírito Santo. Ele tinha tudo que ele pedia, Deus dava. Por quê? Porque ele tinha temor. Salomão, ele tinha temor. Mas aí no final, ele deixou o temor para poder ser desobediente, fazer o que ele quer, achando que, eu posso ter tudo o que eu quero agora. Eu sou rei, eu faço o que eu quiser. Então faz. O Senhor permite. Ele deixa. Só que você paga um preço altíssimo. Quer sabedoria do Senhor? Muitos pedem. A maioria, todos pedem sabedoria. Mas quando vem a disciplina, aceita a disciplina? Não aceita a disciplina do Senhor. E aí? Não aceita. O Senhor está falando, faz dessa maneira, segue esse caminho. Não, a pessoa quer desviar o caminho. Pega pesado. Não quer pegar pesado. Acha que o amor é ficar alisando, é ficar aceitando coisa errada. Não é assim não. O amor não é isso. Jesus Cristo, ele não pegou pesado? Pegou pesado com os apóstolos. Senão eles não iam ser apóstolos. Pegou pesado com eles. Repreendeu. Pedro, ele não foi repreendido? Jesus teve que pegar pesado, senão Pedro não ia se tornar um grande apóstolo. Jesus não já sabia o que Pedro ia fazer? Sabia. Pedro, você vai fazer isso, isso e isso. Mas eu sei que você vai reconhecer o seu erro e vai fazer o que é certo perante o Senhor. Por isso que nós está pedindo sabedoria, está pedindo inteligência, mas fica atento, porque se você está pedindo isso, vai vir a repreensão, vai vir a disciplina, e você só tem que aceitar e corrigir quando vir a correção e a disciplina. Amém? Em nome do Senhor Jesus? Vamos para a palavra, em nome do Senhor Jesus. 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender a palavra da inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça com prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbio e parábolas, as palavras de enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Aí, tem o louco da palavra, que a gente, quando está com o Espírito Santo, a gente tem que fazer no mundo. O que a gente fez no mundo. No mundo você não foi louco? No mundo você não fez tudo sem pensar? A obra de Deus é a mesma coisa, você tem que fazer sem pensar. Você tem que ir para cima. A obra do Senhor, você não tem que ficar perguntando, fazendo pergunta não. O Espírito Santo falou, obedeça, acabou e pronto. Não, aí fica murmurando, aí não aceita. Mas no mundão, quando pedia para fazer, não pensava duas vezes. Você dava uma de louco. No mundo você dava uma de louco. Aí, quando vem para Jesus, aí abaixa a cabeça e fica aceitando tudo de errado. Vai ficar aceitando? O Satanás está envergonhando e você vai abaixar a cabeça e vai ficar clamando o Senhor, esperar pelo Senhor agir, e você não vai tomar atitude não? Porque Jesus diz na palavra: faça a sua parte que eu te ajudarei. Você vai ficar esperando? Vai ficar só orando? Não vai tomar atitude não? Você orou, e a atitude? E a determinação? Não, eu não aceito isso. Eu não aceito. Pai, eu já repreendi o inimigo. Me mostra o que eu tenho que fazer. Aí ele vai te dar uma solução. Aí você só tem que tomar atitude. Ou você vai ficar apanhando até quando? Pai, eu não estou conseguindo resolver meu problema dentro de casa. Pai, eu não estou conseguindo resolver meu problema no trabalho. Pai, eu não estou conseguindo resolver a minha vida.
Aí ele vai te dar uma solução. Não fica só esperando por ele. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que lutar. Você tem que mostrar. É você que precisa de mudança. É você que precisa mostrar que você quer. Muitos aqui, eu quero casar, mas tá fazendo o que tem que ser feito? Tá se preparando? Tá se revestindo? Tá se fortalecendo? Tá buscando a mudança que tem que ser mudado? Porque o Senhor vai dar o casamento, mas a responsabilidade é sua. Porque no mundo, um casamento não tem valor. Uma pessoa se casa e no outro dia pode se separar. Agora, com o Senhor, você vai ter que dar valor. Um casamento, aí você vai ter que lutar para manter o casamento. Porque se acabar esse casamento, você paga um preço altíssimo. Com o Senhor é diferente. A bênção do Senhor, você tem que dar valor às bênçãos do Senhor. Tudo que você recebe do Senhor, você tem que dar valor. Não vai achando que, não, é só eu me separar e caso novamente. Vai nessa que você vai casar novamente. Vai nessa. Com o Senhor não é assim que funciona, não. O casamento, ele tem que ser o quê? Eterno. É para a vida toda. É uma luta que você tem que... agora eu casei, agora eu tenho que saber lidar. Eu tenho que estar no mesmo propósito. Os dois têm que estar no mesmo propósito. Fazer a obra do Senhor para permanecer firme e forte. Não adianta querer desviar, não. Eu dou exemplo de mim. Eu casei... Mas aí a pessoa não quis acompanhar. Aí o próprio Espírito Santo separou. Porque não quis seguir o propósito. Não quis. Seguiu a palavra do Senhor, mas depois se desviou. Aí, quem está pagando o preço? Quem está doente? Eu estou firme e forte. Estou fazendo a obra do Senhor. Tem isso. Você tem que valor. E você está se preparando? Não está. Por isso que você está pedindo alguma coisa, você tem que se preparar. E não acha que vai ser fácil, não. Não vai ser fácil. As coisas do Senhor nunca foi fácil. Por que agora vai ser fácil? Um casamento não vai ser fácil, não. Uma disciplina dentro de casa, uma disciplina do seu filho, não vai ser fácil, não. Mas você tem que lutar. Você tem que guerrear. O Satanás ele vem para cima, só que nós temos o Espírito Santo. Aí você vai deixar o Satanás fazer a festa? Não, nós não podemos deixar o Satanás fazer a festa. Um casamento não tem que deixar o Satanás entrar no meio. Dentro de casa não tem que deixar o Satanás entrar dentro de casa. Não. Errou, luta e já se corrige rápido. Chama o Espírito Santo, eu errei, o que eu faço? O Espírito Santo vai dar a solução. Ele dá a misericórdia e te dá a solução para você não cometer mais o erro. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Aqui está o exemplo. Aqui, provérbio é exemplo. Provérbio é disciplina. Aquele que não lê provérbio não aceita a disciplina do Senhor. Aquele que não anda na palavra de provérbio, não aceita. Você tem que aceitar o provérbio. Você tem que aceitar o exemplo de Salomão, o exemplo de Davi. Aqui está a vida de Salomão. Ele foi grande sábio. Aqui está o ensinamento. Mas aqui está o erro dele, que não teve perdão. Então você vai estar ciente de que se você errar, não vai ter perdão. Aqueles que conhecem a palavra não tem perdão. Não tem. Um anjo não tem perdão. Um arcanjo não tem perdão. Se eles errar, eles não voltam mais para o reino de Deus, não. Não volta. O Satanás, ele voltou? Não. Não vai voltar. Não tem perdão. Agora, o ser humano, ele ainda tem a chance. Ele tem a chance. Enquanto tem vida, ele tem a chance de se consertar. Ele tem a chance de fazer o que é certo, enquanto ele tem vida. Mas, se já está sendo
instruído pelo Espírito Santo, pela palavra, por que vai desviar? Ué, Salomão, ele falava frente a frente com o Espírito Santo. Por que desviou o caminho? É que nem Davi. Davi falava frente a frente com Deus. Não deu ouvido. Aí Deus mandou o profeta lá repreender ele. Aí ele, opa. É que nem nós. Você não está ouvindo o Espírito Santo? Mas aí nós usa o profeta, nós usa os pastores, a pastora e corrige. E aí? Mas mesmo assim murmura, não aceita o ensinamento do Senhor. Busca, a nós ensina, se prepara, ensina, se fortalece, busca a santificação. Esquece, parece que esquece, chega em casa, esquece. Chega em casa, aqui é Espírito Santo toda hora, mas chega em casa, esquece do Espírito Santo. Esquece da palavra. Ué, o que você não veio ouvir a palavra? Guarda no coração a palavra e pratica ela. Ah, mas eu esqueço. Então lê de novo a palavra do Senhor, até você não... porque na hora você vai lembrar, nem que seja uma palavra daqui, ó. Aqui são 7 versículos. Uma delas você vai lembrar, não é possível. Se esforça. Não quer se esforçar, não se esforça na palavra do Senhor. O Senhor dá o ensinamento, dá a disciplina, mas esquece. Não faz o que tem que ser feito dentro de casa. A disciplina que você recebe é para você praticar dentro de casa. O que adianta você receber a disciplina aqui na casa do Senhor, mas lá fora você não aplica? Ah, não, eu tenho medo. Você tem que ter medo do Espírito Santo. É do Espírito Santo que você tem que ter medo. Não tem que ter mais medo de nada, não. E para aprender a sabedoria, eu ensino. Para entender a palavra, dê inteligência. Aí, ó. Chama pelo Espírito Santo. Você tem que ter o Espírito Santo para você entender a sabedoria. Porque o Satanás, ele também tem a sabedoria dele. Tem a sabedoria humana e tem a sabedoria de Deus. A sabedoria do Espírito Santo. A maioria está usando a sabedoria do homem. Tem sabedoria para tudo, mas o Espírito Santo não tem. E aí? Por quê? Porque não aceita o ensino. Tem inteligência, mas essa inteligência está usando para o Espírito Santo? Não está usando para o Espírito Santo. Tem ensinamento, mas não está usando para o Espírito Santo. Você tem que usar para o Espírito Santo. Você tem que chamar o Espírito Santo. Nós temos que chamar o Espírito Santo a todo momento. Todo momento temos que chamar pelo Espírito Santo. Principalmente nós que fizemos uma aliança com o Senhor. O inimigo, ele faz de tudo para envergonhar o nosso nome. Se você não chamar o Espírito Santo, você é envergonhado. Se você não chamar o Espírito Santo, não vem a solução. Você tem que chamar o Espírito Santo. Se você não chamar o Espírito Santo, você não vai conseguir sair das coisas erradas. Olha só o dia de hoje. Olha só como os jovens hoje estão se destruindo, estão se prostituindo. Hoje os jovens só sabem falar de mulher. Os jovens falam de mulher, as mulheres falam de homem. E cadê o ensinamento do Senhor? Cadê a palavra do Senhor? Cadê que vai buscar a palavra do Senhor? Cadê que vai buscar a evolução espiritual? Não, só quer saber de fumar, se drogar, de se aparecer, de responder aos pais, de achar que tem que fazer o que tem que ser feito. Esquece que os pais deu sangue para poder criar os filhos. Aí os filhos não dão valor a isso. Mas por quê? Porque os pais não estão ensinando a dar valor, não. Aqui, ó, para você dar valor, tem que ser repreendido. Você tem que ensinar. Não é só ficar passando a mão na cabeça. Mas hoje os pais estão tendo amor. Esse amor não é esse amor que o Espírito Santo quer, não. Não é esse sentimento, não.
O sentimento que o Senhor quer também aqui, ó, é de disciplina também. Disciplina os filhos. Para os filhos não ir para o caminho errado. Você acha? Aqui, ó, Davi, ele lutou, ele se consertou. Ele não pagou o preço do filho, não. Quem pagou foi o próprio filho, porque ele foi disciplinado. Agora, se você não disciplina o seu filho paga o preço e você também paga o preço. Porque você não disciplinou o seu filho. Três, para obter o ensino do bom proceder, a justiça. Aqui a gente não ensina chamar o Espírito Santo? Não é o Espírito Santo que faz justiça? Você tem que clamar o Espírito Santo. Nós já ensinamos, já demos ensinamento. Chama pelo Espírito Santo e não aceita as coisas erradas não. Pai, eu não aceito isso na minha vida. Eu te clamo. Pai, me ajuda. Ele vai te dar, ele vai fazer justiça. O juízo e a equidade. Cadê o juízo? Cadê o juízo do Espírito Santo? Nós temos que buscar o juízo do Espírito Santo. Esquece o juízo do Satanás. Esquece. Não esquece. O pensamento fica no mundo. O pensamento é buscar as coisas do mundo. Só fica pensando nas coisas do mundo. As coisas do mundo são temporárias. As coisas do mundo nos destrói. Eu falo isso por exemplo meu. Eu busquei as coisas ruins. Eu busquei a prostituição. Eu busquei as drogas. Isso só destruiu a minha vida. Isso só atrasou o meu lado. Só me atrasou. Agora eu busco o juízo do Espírito Santo. A droga destrói a mente. Está destruindo a mente dos jovens. E aí os jovens, por isso que nós temos que dar graças a Deus. Temos que dar graças a Jesus Cristo e Espírito Santo para os nossos filhos não estar nas drogas. Está dando dificuldade? Tá, mas não está nas drogas. Porque quando entrar nas drogas é pior ainda. Destrói a mente e aí é só ele mesmo para poder voltar para o Senhor. E quando voltar, é um processo grande para restaurar a mente, porque o pior não é o espiritual, a cura espiritual. O pior não é a cura do corpo, o pior é a cura da mente. A cura da mente é o pior. Leva tempo para curar a mente da pessoa. Então, é isso que nós temos que agradecer. Pai, muito obrigado por o Senhor estar me livrando, meus filhos, da droga. E nós temos que acompanhar, disciplinar e não aceitar. Para dar uma simples prudência aos jovens, conhecimento e bom siso. Aí, ó. Qual é o conhecimento que nós temos que dar? Aqui, ó, na Terra Santa. Conhecimento é o Espírito Santo. Conhecimento é Jesus Cristo de Nazaré. Conhecimento é Deus Todo-Poderoso. O conhecimento é aqui, ó, a palavra do Senhor. É isso que nós temos que dar para os nossos filhos. Ó, anda na palavra do Senhor. Meu filho, anda na palavra do Senhor. Aqui, ó, provérbio. Lê provérbio. Anda no mandamento do Senhor. No mandamento não já diz? Amar o Senhor em primeiro lugar. Para você amar o Senhor, você tem que seguir os mandamentos. Você tem que estar na obediência para você amar o Senhor. Se você não estiver na obediência, você não ama o Senhor. Se você não segue o que está no mandamento, sem chance, não adianta. Então você tem a obrigação dos pais é ensinar os mandamentos para os filhos. É a obrigação dos pais ensinar os mandamentos. Ó, anda no mandamento. Ó, respeita pai e mãe. Ó, não vai roubar. Você ensinou, pronto. Fez sua parte.
Agora é o Espírito Santo, deixa com o Espírito Santo, que ele vai disciplinar com a vara dele. Porque você já disciplinou com sua vara, não deu certo, mas a do Espírito Santo dá certo. Aonde a pessoa apanha até aprender. Eu apanhei até aprender. Hoje eu estou aqui, porque eu aprendi. Apanhei no mundo. Eu apanhei. Por quê? Porque eu fui querer fazer escondido dos pais, fui querer fazer do meu jeito. Não, mas hoje eu aprendi porque o Senhor me trouxe para a casa do Senhor. E eu aceitei a palavra do Senhor. E assim é todos nós. Amém? 5. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquire habilidade. Aí, ó. Você quer ter habilidade? Chama pelo Espírito Santo. Você quer ter prudência? Chama pelo Espírito Santo. Você quer ter sabedoria? Chama pelo Espírito Santo. Você quer ter sabedoria? Dá ouvido ao seu líder. Você quer ter sabedoria? Dá ouvido ao pastor. Você quer ter sabedoria? Dá ouvido os anjos e os arcanjos. Dá ouvido. Você quer ter prudência? Então dá ouvido. Tenha obediência. Aí você vai ter habilidade. Segue o exemplo. Ué, nós não temos que seguir o exemplo da nossa líder? Quem é a nossa líder? Pastora Sueli. Ela é a nossa líder. Segue o exemplo dela? Não. Muitos querem se acomodar a ela. Muitos querem se acomodar ao pastor. Quer que o pastor resolva o problema. Quer que a líder resolva o problema. Não. Você tem que seguir o exemplo. Siga o exemplo de Jesus Cristo de Nazaré. Siga o exemplo dos profetas. Siga o exemplo os bons dos profetas, não os ruins. Porque aqui tem um bom e tem um ruim. Siga o exemplo bom. Disciplina. Porque aqui já diz, ó. Se você errar, não tem para onde. Uma bênção do Senhor não tem como você. Não tem como você se corrigir, não. Não, o Senhor não vai perdoar, não. Ele te deu a bênção. Agora você se vira com a bênção. Essa bênção você tem que multiplicar. Multiplica essa bênção. Está aqui, ó, na palavra do Senhor. 6. Para entender o provérbio e parábolas, as palavras de enigmas dos sábios é chamar pelo Espírito Santo. Se você chamar pelo Espírito Santo, você vai entender provérbio. Se você chamar pelo Espírito Santo, você vai entender a palavra do Senhor. Por que que hoje as pessoas estão tudo fazendo errado? Porque não chama pelo Espírito Santo. Aí está tendo a interpretação da Bíblia invertida. Porque o Satanás ele inverte. A primeira coisa que Jesus teve que passar pelo deserto foi o quê? A tentação do Satanás. O Satanás não tentou inverter a palavra do Senhor para Jesus? Tentou inverter. Mas Jesus, ele aplicou a palavra da maneira correta. Está repreendido. O Satanás, ele usa a palavra. Aí hoje, a maioria conhece a palavra, mas não chama pelo Espírito Santo. Aí por isso que entende tudo errado. Aí por isso que fica nessa. Jesus está voltando. Jesus já voltou há muito tempo. Jesus, ele já está no meio de nós. Jesus já está nos preparando. Ele já está nos preparando para o reino de Deus. Ele já está preparando para o reino de Deus. Agora, aqueles que estão falando que vai voltar, ele está esperando ainda Jesus voltar aqui na terra. Ele vai voltar para eles mesmo, para fazer justiça. Agora, para nós não, nós já estamos sendo preparados para o reino de Deus. Já estamos sendo preparados. O que vai vir, a gente já estamos preparados. Aí ficam falando besteira. Um monte de besteira, um monte de pastores falando besteira, pregando ao contrário, pregando aqui, ó, mudando. Ah, isso que aconteceu aqui no Velho Testamento, já aconteceu. Já aconteceu e está acontecendo hoje também. E o que vai acontecer, vai se cumprir. E você está se preparando? Você leu a Bíblia, mas você está se consertando no que você precisa se consertar? Não está, porque não chama pelo Espírito Santo.
lê a Bíblia, mas a parábola do Senhor não está entendendo não. Muitos não estão entendendo. Aqui ó, nós falamos, o povo entende? Não entende. O povo não vai entender. Por quê? Não chama pelo Espírito Santo? Tem que chamar pelo Espírito Santo para entender. Tem que chamar o Espírito Santo para entender provérbio. Tem que chamar o Espírito Santo para entender os salmos. Tem que chamar pelo Espírito Santo para você adquirir a sabedoria do Senhor. Tem que chamar o Espírito Santo para você enxergar o seu erro. Porque senão você não vai enxergar o seu erro. 7. E o temor do Senhor é a prudência do saber. Aí, ó. Está tendo temor ao Senhor? Não tem temor ao Senhor, não. Não tem temor. O povo não está tendo temor. Principalmente os crentes. Não está tendo temor ao Senhor. Porque se tivesse temor, chamava pelo Espírito Santo. E se tivesse temor, obedecia. Porque temor é você ter obediência. Temor é aquilo que o Espírito Santo designar e você obedecer. Não olhar para nada. É que nem aqui foi dado desígnio. A pastora Sueli e a pastora Cláudia foram para o Paraná. Elas estão na obediência. Elas estão na obediência. Elas foram porque ela quis? Não. O Espírito Santo que mandou. E lá elas estão fazendo o trabalho que tem que ser feito. E aqui nós temos que continuar. Temos que continuar. Isso é temor. Isso é temor. A gente continuar a nossa obra. É você fazer e não olhar para a família, ou olhar para o que os outros vão falar, ou então para o que os outros estão dizendo. Não tem que olhar para isso, você tem que olhar o que o Espírito Santo está falando. O Espírito Santo falou, acabou e pronto. Segue o que o Espírito Santo está falando, porque isso, lá na frente, você vai ser glorificado. Todos nós aqui estamos sendo testados. O que a gente estamos passando é para a gente chamar o Espírito Santo e depender mais do Espírito Santo. Às vezes ele deixa a dificuldade, que é para você depender mais do Espírito Santo. Ele não quer que você faça sozinho, não. Ele não quer só, não, dependa de mim. Porque se você fizer do seu jeito, você vai fazer que nem Salomão. Eu dei tudo para Salomão, mas só que Salomão pegou, o que ele fez? No final, não me deu ouvido. Porque ele achou que não dependia mais de mim, porque ele já tinha tudo. Deixou subir para a cabeça. Nós não podemos. Por isso que o Senhor, mesmo você recebendo a bênção, continua. Não, a pessoa recebe a bênção e desvia. Muitos receberam a bênção aqui, ó, saiu, achando que o Senhor não vai cobrar, não vai vir a justiça. Isso é o temor. O temor é você estar na obediência. O temor, não importa o que aconteça na sua vida, é você orar, chamar pelo Espírito Santo e buscar uma solução. Não você se revoltar ou não você querer fazer do seu jeito. Temor é você sempre, todo momento, estar chamando pelo Espírito Santo. Todo momento. Tudo você pergunta. O que você for fazer, pergunta para o Espírito Santo. Até mesmo pode ficar com alguém, pergunta para o Espírito Santo. Espírito Santo, eu posso ficar? Se o Espírito Santo autorizar, você pode fazer o que quiser com a pessoa. Agora, se não, o Espírito Santo falar não, é não. Aqui, Salomão, não pode. Aí o Salomão foi lá e, mesmo assim, mesmo Deus falando frente a frente, o Espírito Santo falando frente a frente, Salomão, cai fora dessa mulher. Essa mulher vai te derrubar. Aí o Salomão, mas eu quero. Deixou-se levar pelos sentimentos. Deixou-se levar pela paixão. Tá bom. Teve temor? Não teve. Não teve temor. Aí o que adianta? Você ser um grande pregador, você ser um grande rei, fazer um grande reinado, mas no final desobedece o Senhor. Não adianta. Aqui está o exemplo de provérbio. Por isso que Deus deixou o provérbio.
Porque tem essa ainda. Não é porque você está com o Senhor que você não vai cair. Está aqui, ó. Você tem que ter temor. Você sempre tem que estar pedindo temor ao Senhor. O temor é o princípio. A obediência é o princípio. Não importa o que aconteça. Continue na obediência. O princípio do saber. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Aí, muitos estão desprezando o ensinamento do Espírito Santo. Esses são loucos. Esses são loucos. Que estão desprezando o ensinamento do Espírito Santo. São loucos. Aqueles que não chamam pelo Espírito Santo são loucos. São loucos. Esses loucos aí vão sofrer as consequências. Porque tem a loucura que nós temos que ter com o Espírito Santo. E tem a loucura que é aqueles que rejeitam o Espírito Santo. Tem dois tipos de loucura. E aí? Você quer ser louco com o Espírito Santo? Ou você quer ser louco sem o Espírito Santo? É melhor você chamar o Espírito Santo. Você se tornar um louco, mas com o Espírito Santo. Né? O Espírito Santo, ele vai fazer loucura na sua vida, que é onde você vai... Eu quero mais essa loucura na minha vida, né? Em nome de Jesus. Amém? Vocês entenderam a palavra em nome de Jesus? Provérbio, ele é pesado, ele é conserto, ele é disciplina. Nós temos que aprender, né? O conserto e a disciplina do Senhor. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Bom, eu vou passar a oração para o pastor Ricardo, amém? Mas antes de eu passar a oração para o pastor Ricardo, eu já vou dar um feliz Dia das Mães, né? Para todas as mães aí, em nome da Igreja Internacional Terra Santa, amém? Em nome de Jesus, um feliz Dia das Mães. Mãe, continue lutando, né? Pelos filhos. Não desanime, não aceite as coisas erradas, continue firme e forte, chamando pelo Espírito Santo, chama o Espírito Santo, que o Espírito Santo dá uma solução, em nome do Senhor Jesus, todas as mães aí, amém? Em nome do Senhor Jesus. E eu passo para o pastor Ricardo, em nome de Jesus. Amém. Vamos de Jesus de Nazaré, que bom dia, meus irmãos, em nome de Jesus de Nazaré. Vamos lá em nome de Jesus. Fala, Espírito Santo! Espírito Santo! Espírito Santo! Espírito Santo! Espírito Santo! Espírito Santo! Vai! Em nome de Jesus! Chegou a hora, Pai! De eu abrir meu coração pro Senhor, Pai! Em nome de Jesus! Espírito Santo! Espírito Santo! Vai! Eu vou fazer o que é certo perante o Senhor! Vai! Eu vou usar a sabedoria do provérbio. Vai! Em nome de Jesus, eu vou merecer o temor do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, para eu, Pai, receber as minhas bênçãos. Ó, Pai, em nome de Jesus, coloca, Senhor, sabedoria na minha mente, para eu entender mais. Coloca, Senhor, a sua inteligência na minha mente mais, para eu entender mais. Em nome de Jesus, de Nazaré, Pai. Vai, me disciplina mais, para eu fazer certo, para eu não errar, para eu, Pai, disciplinar os meus filhos, que precisa, Senhor, disciplinado, em nome de Jesus. E hoje, Pai, eu fui disciplinado, porque o provérbio é conserto na minha vida. E hoje, Pai, eu se conserto. Eu se conserto. É aqui e agora. É aqui e sempre. Em nome de Jesus. Está passando o Senhor. O seu poder. Me batiza hoje. Em nome de Jesus. Brincarai. Brincarai. Amonto terra. Nada sai. Está passando o Senhor. Da sua bênção. Na minha mão. Está passando o Senhor. Está passando o Senhor. Em nome de Jesus. Com sua bênção, Senhor. Prosperidade. Amor de Deus. Venha sobre mim. E sobre a minha família. Em nome de Jesus. E venha sobre, Pai, os meus filhos. Em nome de Jesus. Para fazer certo e correto. Em nome de Jesus de Nazaré. Receba aí, irmão. Em nome de Jesus de Nazaré. Receba na tua vida, em nome
nome de Jesus Nazaré, amém? Continuamos com R$7, em nome de Jesus Nazaré. E amém, meus irmãos? Meu feliz dia das mães aí para todos aí, em nome de Jesus. E seja forte, né? Porque uma mãe é uma guerreira sempre. E continua, mãe, sendo guerreira, batalhadora, que dando conselho para os seus filhos e batalha. Em nome de Jesus, cada dia, no nome de Jesus, amém? Quero se inscrever sobre cada um de nós, amém?